Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, celebramos o 12º domingo do tempo comum. Na liturgia de hoje, neste Evangelho, Jesus traz para os discípulos uma pergunta que ressoa também para todos nós hoje, ressoa na nossa sociedade. Quem sou eu para vocês? Nós tomamos esta pergunta para cada um de nós, para responder a Jesus. Quem é Jesus para mim? E se nós formos ver o que dizem de Jesus por aí, ou o que não se dizem mais, o que não se diz mais de Jesus, porque ou se fala contrário ou já nem se fala mais em certos lugares. Se for ver o que se fala de Jesus nas diversas religiões, o que sobra dessa experiência de fé que os discípulos aqui têm, que Pedro tem, o que nós herdamos e ainda cultivamos em nós dessa experiência do conhecimento de Jesus. Se nós formos perguntar ao Espiritismo quem é Jesus, vai dizer, é um ser iluminado, um ser de luz, evoluído. Para os muçulmanos, Jesus é o filho de Maria, não é Deus, mas é o filho de Maria, um grande profeta. Os budistas têm Jesus como mais um Buda na história. Os hinduístas, como uma religião politeísta, vão ter Jesus como um Deus a mais entre tantos outros que existem. Só nós cristãos podemos afirmar, e afirmamos com a fé que temos, que recebemos, que Jesus é Deus. Esta é uma verdade que nós devemos ter clara em nosso coração e o que nos identifica como cristãos, como seus seguidores. Jesus é Deus. É a profissão de fé de Pedro hoje. Tu és o Cristo. Tu és o Messias, o ungido, o Cristo, o Santo de Deus. E a partir da profissão de fé de Pedro, ao qual ali ele torna-se o primeiro a professar a fé entre os apóstolos, por isso ele tem o primado da fé, faz com que a igreja nasça desta profissão de fé de Pedro. Logo depois Jesus vai conferir a ele o poder das chaves e assim a autoridade de conduzir e guiar a sua igreja. Então, para que nós sejamos comunidade de Jesus, sejamos seus discípulos, é preciso professar a mesma fé que Pedro professou. Crer em Jesus como Deus, como o Senhor, como o nosso Salvador. E eu dizia que se a gente fosse perguntar quem é Jesus hoje, nós poderíamos ouvir muitas outras respostas, não só das religiões, mas da própria sociedade, da mídia, da televisão, da internet, das universidades, o que se tem ensinado ou desensinado a respeito da fé, a respeito da pessoa de Jesus, a respeito da igreja. E aí, quando essas coisas chegam a nós, muitos de nós se atrapalham, muitos de nós desistem, muitos de nós abandonam a fé, porque não sabem responder à pergunta de Jesus hoje. Quem sou eu para você? Eu sou um conhecido? Eu sou uma pessoa que você tem uma ideia? Ou eu sou uma pessoa que você conhece de verdade? E Jesus quer esta resposta de nós. Conhecemos a Ele de verdade, porque aqui, por exemplo, nós podemos saber quem é o outro, Conhecer de vista, ou, por exemplo, saber o nome, saber a rua que mora, mas nem todo mundo aqui nós temos intimidade para chegar na porta da casa e dizer, cheguei para almoçar e entrar na casa. Então nós temos um conhecimento superficial de algumas pessoas. Outras a gente pode ter intimidade aqui. E às vezes a relação com Jesus é esta relação de que a gente sabe quem é, que a gente sabe que é o filho de Maria, morreu na cruz, filho de Deus, mas a gente não tem o conhecimento, a intimidade.
E quando nós não temos a intimidade, a experiência, nós acabamos sendo levados pelas outras conversas e as outras ideias. E nós vemos que o conhecimento de Jesus é algo que precisa ser exercitado em nós e nos vem a partir de uma experiência de oração. Jesus reúne os discípulos e faz essa pergunta. Jesus estava rezando. Sempre antes de tomar suas grandes decisões, Jesus rezou. E isto é um exemplo para nós, para que não tomemos decisões na vida sem rezar. Quantas decisões a gente toma, quantas escolhas sem consultar a Deus, sem colocar nas mãos de Deus e ver se é vontade dele. Jesus reza antes de escolher os apóstolos, Jesus reza no Monte das Oliveiras antes de abraçar a cruz, reza para outros momentos importantes da vida, como este, que ele vai ali fundar a igreja. Ele está em oração. Por isso, somente na oração nós vamos crescer na intimidade com Jesus. Não podemos crescer na amizade com uma pessoa que a gente não conversa, que a gente não é íntimo. A amizade não existe. Então, o conhecer na Bíblia é algo que implica esta relação, né? Conhecer é relacionar-se, é intimidade. Nós vemos, por exemplo, quando o anjo anuncia Nossa Senhora, que ela vai ser a mãe de Jesus. Aí Lucas diz que Maria não conhecia homem nenhum. Claro que Maria conhecia homens, mas aqui o conhecer no sentido de uma relação. Por isso, o nosso conhecimento a Jesus é este conhecimento de se relacionar, de ter intimidade e não algo superficial. E só nesta relação de intimidade com Ele nós vamos poder conhecê-lo cada vez mais e nunca perder de vista quem é Jesus. Quem é Jesus para mim e o que eu devo ser para Ele. E nessa medida em que vamos conhecendo, vamos querendo conhecer e experimentar cada vez mais. O salmista nos diz hoje: a minha alma tem sede de Deus, como a terra sedenta. No dia em que a nossa alma parar de ter sede de Deus, estamos já mortos neste mundo. Já não tem mais sentido para a nossa vida. Precisamos sempre ter essa sede de Deus, porque é isso que a nossa alma deseja. A nossa alma quer o tempo todo estar diante de Deus. Às vezes a gente impede, com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso humano, corremos da presença de Deus, mas a nossa alma está o tempo todo desejando a Deus, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez. Santo Agostinho nos diz que o coração do homem não repousa, não descansa, não terá paz, enquanto não repousar, se reclinar em Deus. Santa Gema vai nos dizer que nós fomos criados para amar somente uma coisa: o nosso grande Deus. Fomos criados somente para amar a Deus. A gente ama as pessoas, ama aquilo, mas é um amor que deve estar muito, muito lá embaixo, diante do amor que devemos dar a Deus, porque a nossa alma foi criada para amar só a Ele. E às vezes nós vamos colocando outras coisas, outras pessoas, e aí esta sede da nossa alma, que é a sede do coração de todo homem, mesmo aquele que se diz não acreditar em Deus, no fundo, no fundo, no fundo, é a sede de Deus. E aí, por não conhecê-lo, por ter apenas uma experiência rasa, ou saber quem é, acaba não saciando essa sede do modo certo, acaba não preenchendo esse vazio do modo certo, e aí vai buscar esta saciedade, esse preenchimento em coisas, em pessoas, em lugares onde Deus não está, onde Deus não é Senhor, e aí se torna mais vazios ainda. Então somente em Deus a nossa alma tem repouso,
Somente em Deus teremos a saciedade da nossa alma. E não podemos nunca deixar de ter essa sede, de querer experimentá-lo mais, de querer entrar em profunda comunhão com Ele. E à medida em que nós vamos conhecendo a Deus, vamos conhecendo a nós mesmos. Jesus, ele vem revelar ao homem o que é o homem. Ele vem revelar o homem ao próprio homem. Ele é o homem perfeito, a imagem do homem perfeito, que vem nos ensinar, que vem mostrar com a sua divindade encarnada em nossa humanidade o que é o homem. E assim, à medida em que conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. À medida em que conhecemos o amor de Deus, vamos conhecendo o quanto nós somos amados e feitos para amar. Nós fomos feitos para amar, nós fomos feitos para dar certo na vida, nós fomos feitos para ser felizes. E às vezes esquecemos disso. É preciso esta saciedade de Deus para lembrar ao homem o desejo da alma e lembrar como nós somos criados. A gente vê muitas pessoas no mundo que procuram o mal, que fazem o mal, porque esqueceram da sua essência, não buscaram a relação com Deus e vai esquecendo de quem é você mesmo. Por isso, preciso este abandonar-se em Deus, este mergulhar em Deus, este conhecimento, esta intimidade, esta relação que vamos descobrindo quem é Deus e quem somos nós. O quão bom nós somos, quanto bem nós podemos fazer, quanto amor nós podemos colocar neste mundo, porque esta é a nossa essência. Então, busquemos este conhecimento pleno de Deus e conhecendo a nós mesmos, possamos ser estes seus discípulos, verdadeiros discípulos, que buscam não a glória para si, que não buscam a satisfação pessoal, mas que primeiro sempre as coisas de Deus. E por isso Jesus apresenta logo a cruz, para dizer, olha, se vocês estão atrás de mim para ter privilégios, o privilégio que eu lhe dou é a cruz. Se vocês estão atrás de mim para receber glórias, elogios, o que eu tenho para oferecer a vocês é a cruz. Porque Jesus não está ali perguntando quem sou eu para receber elogio, não. Para ver a sua popularidade se está em alta, se dizer, olha, estão gostando de mim. Jesus quer que eles o sigam por quem ele é. Por isso Jesus diz, olha, não vai contar isso a ninguém agora. Não saiam por aí espalhando. Esta é uma experiência que cada um vai ter. E a cruz é a grande resposta do amor. Porque quem ama é capaz de fazer o que Deus fez por nós. E o que nós estamos dispostos a fazer por Ele? O que nós estamos dispostos a fazer pelas pessoas que nós amamos? Quanto tempo a gente perde na vida? Em discussões, em brigas, em rivalidades, em vinganças. Quanto tempo perdido para amar, para fazer aquilo que Deus nos criou para fazer, para ser o amor neste mundo. E o amor que brota dele, ele é a fonte. E ele colocou este amor em cada um de nós. Por isso, irmãos e irmãs, unido a Deus pela oração, pelos sacramentos, pela Eucaristia, pela palavra, pela caridade exercitada, nós possamos ir mergulhando em Deus, na intimidade com Ele, conhecendo a Jesus, conhecendo este mistério de amor, como nós celebrávamos a Santíssima Trindade, um mistério que nós podemos participar, que Deus nos convida a participar, pelo batismo, pela cruz, pelos sacramentos, pela igreja. E assim nós vamos podendo participar desta vida de Deus, e à medida em que vamos mergulhando, vamos querendo mais, porque esta é a saciedade da nossa alma, ter sempre esta sede de Deus, de querer sempre mais de Deus. E Deus quer
oferecer a nós. Mas, como disse, às vezes permitimos que a humanidade, permitimos que a carne, que os nossos pensamentos sejam uma barreira para a saciedade da nossa alma, de repousar em Deus, de amar aquele pelo qual nós fomos criados para amar. Que assim nós, como verdadeiros discípulos, pela intercessão de Nossa Senhora, ela, a discípula fiel, aquela que permitiu conhecer a Deus, que permitiu mergulhar-se e abandonar-se em Deus, para que assim Deus agisse também através dela. Possamos ser canal deste anúncio, canal desta missão de anunciar esse amor. Mas é preciso antes estar em oração, estar unido a Deus, pois só unido a Ele nós vamos saber quem Ele é e seremos capazes também de fazer com que outros cheguem a um pleno conhecimento, saindo de toda a superfície, saindo de todas as ideias contrárias à pessoa de Jesus, à igreja, à fé, porque uma sociedade que tem tirado a fé do centro da vida das pessoas, já não querem que as pessoas creiam mais, já não querem que as pessoas mais acreditem nos valores cristãos. E aí Jesus pergunta para nós que aqui estamos, quase que resistindo a tudo isso: quem sou eu para você? Qual a importância que eu ainda tenho na sua vida? Que nós possamos responder com amor a Jesus, não pelas palavras, mas pelas nossas obras, pelo nosso compromisso de amor para com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.